Vice-governadora Elisângela Favorito da Rádio Independente, quais foram as demandas apresentadas aqui por Roca Salles e de que forma que o Estado vai ajudar tanto Roca quanto os outros municípios atingidos? A primeira, a nossa solidariedade ao povo do Vale do Taquari, que mais uma vez passa por uma enxurrada, né? E quando a gente passa duas vezes por um problema grave como esse, naturalmente, tem uma das coisas que não se mede em metro cúbico ou em metro quadrado, não são obras físicas, que é aquela questão do apoio, da solidariedade, do abraço, né, das pessoas, para que a gente possa, com esse apoio, motivar as pessoas, né? Porque o que também precisa aqui é motivação para a gente ter esperança de que os dias vão melhorar, mesmo com as dificuldades. E isso é uma situação que a gente tem notado, e a presença física do governador, que esteve aqui ontem, ou anteontem, do vice-governador, né, no caso, minha visita hoje, do prefeito, dos líderes locais e estaduais, serve também para isso, né? Então, estou aqui visitando aqui um alojamento hoje, que está servindo de abrigo às pessoas que perderam suas casas, também nesse sentido, para conversar um pouco com as pessoas que estão vivendo o problema real na pele, né, de todas elas. E também, ao mesmo tempo, tive uma reunião com a Prefeitura Municipal, né, no gabinete do prefeito Fontana, junto com a equipe do município, que está se esmerando nos 30, literalmente, para poder dar conta de todas as tarefas que estão sendo apresentadas, junto com a Defesa Civil, o Coronel Everton, que é o nosso coordenador regional da Defesa Civil, também acompanhando nessa visita. E as demandas são múltiplas, né? Nós temos aí a necessidade de reconstrução, limpeza urbana, destinação dos entulhos, novamente. Também temos a questão dos serviços públicos essenciais, as escolas, né, têm que voltar, aquelas que eventualmente pararam imediatamente ou quanto antes, os serviços de saúde, o hospital já foi restabelecido, e temos também a questão das habitações. Agora eu vou visitar o terreno onde vai ser construída, nos próximos dias inicia a construção das casas temporárias, estava dependendo aí da solução desse terreno, que o município conseguiu resolver. Já colocou água ali naquele terreno, né, rede de água, já temos a ligação da rede elétrica hoje, e também a terraplanagem para que os sindicatos da construção civil, Sinduscom, de maneira voluntária, com doações, possam começar as residências temporárias. Quanto antes começar, antes termina, se o tempo nos ajudar aí, né, porque obra com chuva muitas vezes não tem condições de acontecer, mas o tempo nos ajudando, em torno de 40 a 45 dias, a partir do início das obras, nós vamos ter essas casas já prontas. Onde essas famílias, então, podem ser realocadas com mais dignidade, vai ter uma estrutura mais adequada para recebê-las. E também tem a questão econômica, propriamente dita, porque muitas empresas novamente foram atingidas, né? As linhas de financiamento do governo federal que foram disponibilizadas foram extremamente úteis, mas para empresas de pequeno e médio porte. As empresas de grande porte ainda não têm solução, com os juros ofertados nessas outras linhas de pequenas e médias empresas. E esses juros é que podem viabilizar a reconstrução, o retorno das atividades econômicas dessas empresas maiores que geram mais emprego. Então, eu vou novamente, já acabei de mandar uma mensagem, inclusive, ao ministro Paulo Pimenta, né, que é o ministro gaúcho do governo federal. Logo em seguida ele vai entrar em contato comigo, porque eu quero contar ele o que eu ouvi aqui, e junto com o governo do estado, que a gente puder ajudar para colaborar, é claro, vamos fazer, mas naturalmente o governo federal tem uma importância enorme nisso, porque essas linhas de crédito são do BNDES, que é um banco federal, Banco Público Federal, e essas linhas vão poder subsidiar as empresas para que, eventualmente, elas possam retomar suas atividades rapidamente e continuar garantindo os empregos aqui da região. Inclusive, nós temos outro problema também no meio rural, falei com a Emater aqui local, técnico da Emater, aqui de Roca Salles, que me passou o severo prejuízo que os produtores rurais tiveram na questão da avicultura, da suinocultura, da bovinocultura de leite. Então, nós também teremos que ter refinanciamento de dívidas do Pronaf, do Pronamp, para que esses produtores possam seguir as suas atividades. E no sábado agora eu devo embarcar para a China, junto com a Dália e com a Langiru, para que a gente possa buscar a ampliação do mercado gaúcho de proteína animal, onde a Dália e a Langiru têm interesse na avicultura e também no suíno. No caso da Langiru na ave, e no caso da Dália na ave e no suíno, para que a gente possa ter o reconhecimento pela China dessa zona livre de febre aftosa sem vacinação, e com isso os frigoríficos poderem vender para aquele país. E isso acontecendo, nós vamos ter uma ampliação gigantesca aí do mercado, e isso fará, naturalmente, que as plantas industriais têm que serem ampliadas, contratar mais pessoas e fortalecer, né, de uma certa forma, essas empresas, que não é só a questão da indústria nesse caso, mas também a questão do campo, na medida em que
como se fala de proteína animal, obviamente a produção, não é, acontece lá na zona rural. Então são ações que o governo do estado tem buscado fazer para que a gente possa resolver também o problema da economia, que é um dos graves problemas aqui dessa região. Não podemos deixar, não é, a economia retroceder, e as empresas têm que continuar trabalhando para garantir os empregos da população.